Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos mergulhar em um tema super interessante proposto pelo filósofo Jean-Paul Sartre, a má-fé. E não estamos falando daquela tia que sempre dá uma desculpa esfarrapada para não ir ao seu aniversário. Vamos explorar, à luz das ideias de Sartre, como às vezes conseguimos mentir para nós mesmos sem nem perceber. Já deixa o seu like, se inscreve no canal e vem com a gente nessa jornada filosófica com uma pitada de bom humor. Preparados? Então bora lá. Você já parou para pensar que nós, seres humanos, não somos especialistas apenas em criar confusões no mundo, mas também em complicar a nossa própria vida? Sartre nos alerta que, além de apontar negatividades por aí, também temos a incrível habilidade de ter atitudes negativas conosco. Tipo quando você promete que vai começar a dieta na segunda-feira, mas na terça já está devorando uma pizza inteira. Quem nunca, né? Segundo Sartre, definíamos a consciência como um ser que em si mesmo se questiona sobre seu próprio ser, enquanto esse ser envolve outro ser que não é ele. Uau, parece até trava-língua. Mas depois de entendermos melhor como fazemos perguntas, podemos dizer que a consciência é tipo aquele momento em que você percebe que não sabe quem é você sem o seu celular. Já pensou nisso? Bateu uma crise existencial aí? Por exemplo, quando nos proibimos de fazer algo, estamos, de acordo com Sartre, negando uma possibilidade futura. Mas essa negação não é comprovável. Sabe quando você jura que nunca mais vai assistir aquele reality show porque é pura perda de tempo, mas 2 dias depois está lá comentando os babados com os amigos? Essa proibição não é tão firme assim, né? Será que estamos nos enganando? Nossa consciência não só encara algo negativo, ela se forma em si mesma como a negação de uma possibilidade que outra pessoa vê como possível. Por isso, ela aparece no mundo como um não. Sartre ilustra isso ao dizer que é como quando seu amigo te chama para uma festa incrível e você diz que não vai porque tem compromissos importantes, mas na verdade quer maratonar aquela série. Para ele, você é o próprio estraga-prazeres. Já pensou nisso? Existem até pessoas cuja função social é dizer não o tempo todo. Seguranças, fiscais de prova, porteiros que não deixam você entrar sem crachá. Eles vivem e morrem sendo o não na vida das pessoas. E tem aquelas pessoas que trazem o não dentro de si, sempre negando tudo, tipo aquele colega que diz que o trabalho em grupo não vai dar certo antes mesmo de começar. Sartre nos convida a refletir se conhecemos alguém assim. Mas existem comportamentos mais sutis que nos levam a refletir sobre nossa consciência. A ironia é um deles. Na ironia, segundo Sartre, a pessoa nega num só ato o que diz. Faz os outros acreditarem para não ser acreditada. É tipo quando você diz para o seu irmão mais novo: "Claro, eu adoraria te ajudar a arrumar seu quarto", enquanto rola os olhos. Você está afirmando para negar e negando para afirmar. Confuso? Talvez, mas totalmente real. Essas atitudes de negação consigo mesmo nos fazem perguntar: como Sartre faz? O que precisamos ser para conseguir negar a nós mesmos? Já pensou nisso? Mas calma lá, não vamos generalizar todas as formas de negação de si. Existem vários comportamentos que entram nesse rótulo, e se não tomarmos cuidado, acabamos falando de forma muito abstrata. Vamos focar em uma atitude específica que Sartre destaca: a má-fé. Muita gente confunde má-fé com mentira. Dizem que uma pessoa está agindo de má-fé ou que está mentindo para si mesma. Sartre nos convida a aceitar que má-fé é mentir para si mesmo, mas precisamos diferenciar entre mentir para si e simplesmente mentir. Por exemplo, quando você diz para sua mãe que terminou o dever de casa só para poder jogar videogame, isso é mentira. Mas quando você se convence de que jogar até de madrugada não vai te deixar cansado no dia seguinte, aí é má-fé. Faz sentido? A mentira é uma atitude negativa, mas essa negação não afeta a consciência. Só se refere ao que está além dela. Sartre explica que para mentir, o mentiroso precisa conhecer bem a verdade que esconde. Você não pode mentir sobre algo que não sabe, né? Não dá para dizer que leu um livro se nem sabe o título. Então, o mentiroso ideal é alguém que sabe a verdade, mas a nega em suas palavras e nega para si mesmo que está negando.
Complicado? Pode ser, mas a gente faz isso mais do que imagina. Mas essa dupla negação se refere a algo além de si. O fato dito é algo que não existe. E a primeira negação recai sobre uma verdade. Quanto à negação interna que fazemos ao afirmar a verdade para nós mesmos, ela recai em palavras, ou seja, em algo que acontece no mundo. Por exemplo, você sabe que não estudou para a prova, mas diz para si mesmo que vai dar tudo certo, porque tem sorte. A intenção interna é positiva. Você quer se enganar para se sentir melhor. Quem nunca fez isso antes de uma prova importante? Assim, a mentira não afeta a estrutura interna da consciência presente. Todas as negações recaem sobre objetos, que por isso são expulsos da consciência. Não precisa então de uma base especial, e as explicações sobre a existência da negação em geral valem quando enganamos o outro. Mas quando se trata de má-fé, a história muda de figura, segundo Sartre. Porque a mentira é um fenômeno normal do que Heidegger chama de Mitsein, ou ser com. Isso pressupõe minha existência, a existência do outro, minha existência para o outro e a existência do outro para mim. É tipo quando você mente para seu amigo, dizendo que não comeu o último pedaço de bolo, mesmo sabendo que só vocês dois estavam na cozinha. É uma relação entre você e o outro. Mas não é o mesmo no caso da má-fé, que é mentir para si mesmo. Aqui, quem engana e quem é enganado são a mesma pessoa. Complicado, né? Para quem pratica a má-fé, trata-se de esconder uma verdade desagradável ou apresentar como verdade um erro agradável. Sartre exemplifica isso quando você se convence de que aquela pessoa não te respondeu porque não viu a mensagem, mesmo vendo que ela está online o tempo todo. Você está mentindo para si mesmo para não encarar a verdade. Quem nunca? A má-fé implica, essencialmente, a unidade de uma consciência. Não é algo que vem de fora, não é um vírus que pegamos. A consciência se afeta a si mesma com má-fé. Sartre afirma que é necessária uma intenção inicial e um projeto de má-fé. Esse projeto inclui uma compreensão da má-fé como tal e uma percepção, antes mesmo de pensar sobre isso, da consciência se afetando de má-fé. Meio confuso? Vamos simplificar. Isso significa que quem mente e para quem se mente são a mesma pessoa. Eu, como enganador, devo saber a verdade que me é escondida como enganado. Em outras palavras, eu sei muito bem essa verdade para poder escondê-la de mim com o maior cuidado. Por exemplo, você sabe que não vai dar tempo de terminar aquele trabalho se continuar maratonando séries, mas continua se convencendo de que é só mais um episódio. Será que estamos nos sabotando? Como então a mentira pode existir se a dualidade que a condiciona é eliminada? Aí que entra a má-fé. E surge outra dificuldade. Nossa consciência é totalmente clara. Sartre ressalta que quem se afeta de má-fé deve estar consciente de sua má-fé, pois o ser da consciência é ser consciente de ser. Então parece que devo ser de boa fé, pelo menos no que diz respeito a estar consciente de minha má-fé. Meio paradoxal, não? Se eu tento de forma deliberada e cínica mentir para mim mesmo, fracasso completamente. A mentira desaparece sob meu olhar. É destruída pela própria consciência de me enganar, que existe antes mesmo do meu plano. É tipo tentar fazer cócegas em si mesmo. Não funciona, né? Então, como a má-fé é possível? Apesar de parecer frágil, a má-fé existe e pode até ser o aspecto normal da vida para muitas pessoas. Sartre observa que pode-se viver na má-fé, o que não significa que não tenhamos momentos de sinceridade ou cinismo, mas implica um estilo de vida constante e particular. Será que estamos vivendo em má-fé sem perceber? Para escapar dessas dificuldades, muitas vezes recorremos ao inconsciente. Na psicanálise, por exemplo, usamos a ideia de uma censura interna, como uma fronteira com guardas, alfândega e tudo mais, para restabelecer a dualidade entre o enganador e o enganado. O instinto representa a realidade, e as expressões conscientes do instinto são fatos psíquicos reais. Mas Sartre questiona se isso resolve o problema. Olha só, o sujeito está diante desses fenômenos como o enganado diante das ações do enganador. Ele percebe as ações, mas não entende o sentido real delas.
É como quando você sonha que está caindo e acha que é só um sonho bobo, mas o psicanalista diz que significa que você tem medo de perder o controle. Será que precisamos de alguém para nos dizer o que realmente sentimos? Mas aí vem a questão. Não posso me conhecer sem a ajuda do outro. E isso significa que estou, em relação ao meu id, na posição de outro. Se tenho noções de psicanálise, posso tentar me psicanalizar, mas nunca terei a certeza dada pela intuição, apenas hipóteses científicas. Então, segundo Sartre, a psicanálise substitui a noção de má-fé pela ideia de uma mentira sem mentiroso. Será que isso é satisfatório? Olhando mais de perto, a teoria psicanalítica não é tão simples. Não é certo que o id se apresente como uma coisa em relação à hipótese do psicanalista, porque a coisa é indiferente às suposições feitas sobre ela. E o id, ao contrário, é afetado por essas suposições quando se aproximam da verdade. Complicado, né? Freud observa resistências quando o médico se aproxima da verdade. O paciente mostra desconfiança, se recusa a falar, dá informações fantasiosas. Mas Sartre pergunta, quem está resistindo? Não pode ser o eu consciente, porque ele não sabe o que está sendo descoberto. Será que é a censura? E aí voltamos ao problema da má-fé. Se a censura deve escolher o que reprimir, ela precisa saber o que reprime. Mas então, ela é consciente do que reprime, mas finge que não é. Ou seja, a censura está em má-fé. Então, segundo Sartre, não ganhamos nada com a psicanálise, porque ela tenta eliminar a má-fé, mas acaba estabelecendo uma consciência autônoma de má-fé entre o inconsciente e a consciência. Confuso? Sim, mas começa a fazer sentido. A própria ideia de dissimular algo de si implica a unidade de uma só mente e, portanto, uma dupla atividade dentro dessa unidade, tendendo, por um lado, a manter e destacar o que deve ser ocultado e, por outro, a rejeitá-lo e escondê-lo. Cada aspecto dessa atividade completa o outro. Então, separando o consciente do inconsciente, a psicanálise não conseguiu separar as duas fases do ato, segundo Sartre. Isso levou alguns psiquiatras a discordarem de Freud. Steckel, por exemplo, escreveu que, toda vez que pude levar minhas investigações longe o suficiente, comprovei que o núcleo da psicose era consciente. Ele mencionou casos de mulheres que se tornaram frígidas por decepção conjugal, mas que negavam sentir prazer, mesmo quando os maridos diziam o contrário. Elas estavam em má-fé, não era algo inconsciente. Será que a psicanálise explica tudo? Assim, por um lado, a explicação pelo inconsciente não dá conta de fenômenos que parecem depender dela, e por outro, existe uma infinidade de comportamentos de má-fé que negam essa explicação, porque só podem aparecer na clareza da consciência. Então encontramos, intacto, o problema inicial que Sartre nos propõe. Como é possível a má-fé? E aí, pessoal, deu para entender um pouco mais sobre a má-fé segundo Jean-Paul Sartre? Será que estamos mentindo para nós mesmos sem perceber? Que tal refletir sobre isso na próxima vez que dissermos só mais 5 minutinhos para o despertador? Se você curtiu esse vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar com os amigos. Temos muito mais conteúdo interessante vindo por aí, então ativa o sininho para não perder nada. Obrigado por assistir e até a próxima.